Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na teoria de transistor. Bem simples, bem tranquilo. Vamos iniciar transistor na sua função mais básica, que é tratar ele como uma chave, só que uma chave eletrônica. Antes de tratarmos diretamente do transistor, vamos olhar um sistema análogo, ou seja, correspondente ao transistor, de algo que a gente já seja familiarizado, como por exemplo, quando você acende a luz de um cômodo da sua casa. Temos uma lâmpada aqui e a chave aberta é o interruptor da lâmpada e a fonte de alimentação é a energia que vem da concessionária de energia, no caso da gente, a Enel. Essa chave aberta aqui é basicamente o que está impedindo da corrente passar para a lâmpada. Então, quando eu fechar essa chave aqui, o que vai acontecer é que nós temos agora uma chave fechada. E essa chave fechada permite que a lâmpada fique acesa. O papel dessa chave, que agora está fechada, é permitir a passagem da corrente através do circuito para acionar a nossa lâmpada. Basicamente, é isso que um transistor faz. Só que em vez de você vir com o seu dedo aqui para apertar um interruptor, quem vai fazer isso é a corrente elétrica e a tensão elétrica, dependendo de como você vai analisar. Por isso que uma das funções do transistor é agir como chave. Vamos dar uma olhada como é que ele faz isso. O C e o E são como os terminais da nossa chave, é como se tivesse uma chave aqui, ó. E o B é como se fosse o interruptor que você vai apertar para poder fechar essa chave que está aberta. Então, como é que você faz isso com o transistor? Basta você jogar uma corrente em B através de uma diferença de potencial. Vamos chamar essa corrente de IB, que você vai ter aqui no coletor uma corrente IC e no emissor uma corrente IE. Então, quando você tiver essa corrente IB, você vai poder permitir a passagem aqui do C para o E, dessa corrente IC e E. Tem um simples detalhe. A corrente IB vai ser somada com IC e vai terminar em E, como se fosse um nó aqui. IB, IC, dando IE. Esse aqui é um nó. Normalmente esse IB é muito pequeno. Então, muitas vezes a gente vai considerar desprezível e vai considerar que IC é igual a IE. Vamos primeiro imaginar um esquema elétrico onde eu tenho um motor de corrente contínua, alimentado por uma fonte de corrente contínua. Suponha que, sei lá, essa fonte é de 12 volts e, obviamente, já que eu quero alimentar o motor também é de 12 volts. Bem simples, por enquanto. Então, o que é que acontece? Qual vai ser o papel dessa chave aqui? Assim que eu fechar essa chave aqui, que eu conectar ela bem aqui, ó, o que é que vai acontecer com a corrente elétrica? Vai sair do terminal positivo, vai passar pela chave que está fechada, vai alimentar o motor e vai fechar o circuito bem aqui. Então, o motor vai girar, vai ser alimentado porque a chave está permitindo isso. Uma coisa muito importante para a gente perceber é que vamos imaginar esse transistor aqui, ele vai funcionar como chave. Por enquanto, já que não tem corrente passando para a base dele, é esse contato entre o coletor e o emissor, C e E. Esse contato está aberto. Ele só vai se fechar quando eu fechar essa chave aqui, ó. E antes da gente fechar, a gente precisa dar uma olhada numa característica muito importante do transistor, que é o que a gente chama de beta, tá? Pode ser beta escrito ou pode ser a letra grega beta. O beta do transistor é o ganho. E o que é o ganho? O transistor é conhecido como amplificador de corrente. A corrente que vai entrar na base aqui vai ser conhecida como IB e ela vai ser multiplicada pelo beta. Ou seja, IC será beta vezes maior do que IB. A gente pode colocar isso numa fórmula, fazendo assim, ó, beta é igual a IC sobre IB. O beta é quantas vezes IC é maior do que IB. Esse é o ganho do transistor. É a relação entre essa corrente aqui e essa corrente aqui, ó. Vai ser muito útil quando a gente for tentar dimensionar o nosso circuito para polarização de transistor para acionamento de qualquer tipo de carga. Vamos resolver esse exemplo onde eu tenho uma tensão VBB, que é a tensão de base, de 5 volts e uma tensão de coletor, ou VCC, de 12 volts. Então, basicamente, o motor é de 12 volts
Por isso que eu estou alimentando com a fonte de 12 volts. E ele possui uma corrente de 120 miliamperes. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer que a corrente que passe aqui pelo motor seja de 120 miliamperes. Quem é essa corrente que passa pelo motor? É a nossa corrente IC. Se nós sabemos que IC tem que ser igual a 120 miliamperes e também sabemos que o beta nos diz que o IC é 100 vezes maior do que esse IB aqui de baixo, a gente pode calcular IB através do IC que a gente quer, de 120, dividido pelo beta, que é 100. Quanto é que será IB? O nosso IB será de 1,2 miliamperes. É só pegar o 120 e andar com a vírgula duas casas. 12, 1,2, porque estou dividindo por 100. Então, a corrente que eu quero que passe na minha base é de 1,2 miliamperes. Como é que eu posso fazer isso? Ora, eu preciso colocar um RB para que quando ele estiver aqui, e eu fechar a chave aqui, só passe 1,2 miliamperes, porque esse 1,2 miliamperes vai ser multiplicado por 100 para gerar os 120 miliamperes que eu vou precisar para acionar meu motor. Como é que a gente faz isso? Lei de Kirchhoff. Lembra da lei das malhas? Ora, eu tenho aqui uma fonte de tensão. Você pode fazer pelo jeito antigo, que a gente fazia em eletricidade e eletromagnetismo, nas análises de circuito. Você começa desse ponto aqui e vai analisando, né? Entrou pelo menos, cheguei no menos. Então é menos 5 volts. Continua o caminho, chegou em RB. Qual a polaridade qual a polarização desse resistor? Entra pelo mais e sai pelo menos, né? Então é mais. E qual a tensão em cima desse resistor? RB vezes IB. Só que quem é IB? 1,2 miliamperes. Continuando aqui, ó, você vai entrar nessa junção aqui, ó. Essa junção é conhecida como junção VBE, que é a tensão entre a base e o emissor. A VBE, a junção BE, ela é composta por um diodo, e essa tensão vai ser igual a do diodo de silício. Quanto é? 0,7. Aqui é o maior potencial dela e aqui é o menor, então entra pelo mais e sai pelo menos. Mais 0,7, que é o nosso VBE. Depois do VBE, você só vai fazer o quê? Fechar o circuito, né? Quando você fecha a malha, você iguala tudo a 0. Então, para calcular esse RB aí é fácil, a gente fez muito já, né? Esse 5 negativo passa para o outro lado positivo, o 0,7 positivo passa para o outro lado negativo, e 1,2 que está multiplicando o RB aqui, que estaria aqui do lado do RB, passa dividindo 1,2 milho. Resolvendo isso aqui para RB, a gente vai achar que RB será quanto? Aproximadamente 3,58K. E dessa maneira você consegue calcular qual é o resistor RB que você vai jogar ali na base para que você polarize o transistor que tem um ganho de 100 com a corrente correta para que ele gere a corrente do motor específica de 120 mA, que é a corrente que o motor pede. Além disso, ele vai fechar o contato para que os 12 volts sejam distribuídos para o motor. Você acabou de fazer uma polarização do transistor, que é chamado de emissor comum. O emissor aqui do transistor está conectado com o zero do circuito, tá vendo? Ó, com o zero dessa fonte, com o zero dessa fonte. É emissor comum. Vai para os dois negativos das fontes. E aí agora você sabe qual RB colocar para fazer esse motor funcionar perfeitamente. Substituindo agora pelo Arduino, que a gente não vai ter mais aquela chave para definir se vai ter corrente na base ou não. Que a gente quer se livrar da chave, a gente quer fazer tudo eletronicamente. Perceba que agora o que vai definir é a minha porta 10 do Arduino, por exemplo. Isso aqui é um exemplo, tá? Pode ser qualquer outra porta. Se eu usar o high no digital write para poder jogar na porta 10 o nível lógico alto, então eu vou ter aqui o quê? Os 5 volts para polarizar o meu transistor. Eu estou basicamente, pelo meu Arduino, quando eu escrevo digital write na porta 10 nível lógico alto, high, eu estou polarizando a base do transistor aqui, para que ele possa fechar o contato entre o coletor e o emissor, e através desse contato é que você vai conseguir gerar corrente para alimentar o motor. Lembra, a gente calculou o RB, que já não é mais uma incógnita,
o RB, se eu não me engano, deu 3,58, você pega o resistor mais próximo, comercial, e agora você vai poder ter essa corrente aqui do motor, o chamado de IM ou IC, do I do coletor, por causa desse resistor. O que a gente está fazendo aqui? A gente está juntando linguagem de programação e eletrônica. A gente está pegando o transistor e utilizando a programação do Arduino para usar ele, o transistor, como chave para ligar ou desligar o motor. Se por acaso você pegar e em vez de um high, você jogar na porta 10 aqui um low, o que é que vai acontecer? O nível lógico da porta 10 vai cair para 0 volts, não vai polarizar a base do transistor, ele vai funcionar como uma chave aberta, sem conexão aqui, não vai ter corrente e o motor vai desligar. Percebe como a união das duas disciplinas se concretiza nesse slide praticamente? A gente acabou de fazer com os semicondutores, o componente transistor, que é baseado em semicondutores, a gente acabou de fazer uma chave eletrônica para controlar o motor através de um transistor e fazendo com que esse transistor acione de acordo com a programação do meu Arduino. E aí pode surgir uma dúvida. Professor, para que eu preciso do transistor para ligar o motor? Não bastava eu ligar o motor na porta 10 e quando fosse para o nível lógico alto, o motor poderia ligar? Primeiro, que o motor é alimentado por 12 volts, tá? Mas suponha que o motor seja por 5 volts. Não poderia ligar, não? Detalhe, pessoal. A corrente que esse motor vai puxar é de 120 mA. Pode ser que essa corrente exigida pelo motor seja um valor mais alto do que o Arduino possa enviar. Então, o que o transistor faz? Ele amplifica. O Arduino aqui está enviando a corrente que a gente calculou de 1,2 mA, lembra? 1,2 mili. Isso aí é tranquilo para o Arduino, sem problema nenhum. 120 mA aí já fica alto. Então, o que a gente fez? A gente usou o transistor para fazer essa interface. Já que o motor vai ser acionado por uma corrente muito alta, a gente usa a corrente baixa do Arduino para usar o transistor como chave para fechar e fazer o motor funcionar. Porque se você ligasse o motor direto, poderia prejudicar o Arduino por causa dessa corrente exigida que é muito alta. Bom, pessoal, então fica aí mais uma aula, mais um legal aqui para vocês. Espero que eu esteja melhorando aqui nos legais. Obrigado pela paciência, bons estudos e qualquer coisa, eu estou à disposição aqui para ajudar. Beleza? Fazendo a mão aqui, pulseirinha aqui, relógio. Valeu, pessoal.